A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um vale escuro diante de mim. Segura a minha mão, Jesus. Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. As batalhas da vida preciso vencer, avançar sem as forças perder. Colina acima vou, levando a minha cruz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura a minha mão, Jesus. Faz um hino meu ser entoar, que eu veja de manhã as bênçãos em sua luz. Segura a minha mão, Jesus. Segura a minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Segura minha mão,
está familiarizado com tudo. Ele conhece a aparência de tudo. Então ele pode estar no escuro e pode sentir uma determinada coisa. Ouvintes, vamos começar aprendendo com o profeta desta era que um verdadeiro guia pode estar não somente no claro, mas também no escuro. E ele conhece a aparência de tudo. Ele está familiarizado com tudo. Em tudo, ele é tentado. Isto fala de Jesus Cristo, o verdadeiro líder, o verdadeiro guia, o Espírito Santo. Se temos uma alma que não veio do Senhor, não há guia, não há padre, não há pastor, não há papa, não há pai, não há filho, não há mulher, não há marido, não há riqueza nem pobreza, boas obras, bom caráter, boas qualidades, boa reputação que possa salvar aquela alma. Mas por outro lado, se a alma veio do Senhor, não há mulher, não há marido, não há homem, não há dinheiro, não há pobreza, não há fama, nem anjo do céu, nem evangelho, doutrinas diversas, não há pastor, não há líder que possa nos separar do Senhor, que possa separar aquela alma do Senhor de onde ela veio. Agora, uma característica perfeita daqueles que estão, pelo menos, vamos dizer, temporariamente perdidos, é a desobediência. A obediência, por sua vez, caracteriza o salvo, o redimido, aquele que encontrou o caminho. Agora, nós vamos encontrar os que obedecem, mas de uma maneira errada. Isto porque aprendem de uma maneira errada. E vamos encontrar também aqueles que não obedecem voluntariamente, como também aqueles que, obedecendo de uma maneira errada, estão desobedecendo o que é correto, o que é verdadeiro, mas involuntariamente, porque são ensinados. Existem aqueles que desobedecem voluntariamente à verdade, eles são ensinados de uma maneira correta, mas eles desobedecem. O profeta desta era disse para uma irmã, que estava com muito cuidado com a igreja, que se ela soubesse um outro meio, além do que ele usava, que ensinasse para ele. Porquanto haviam na sua igreja mulheres mostrando os joelhos, cortando seus cabelos. Então ele disse que se ela tivesse um outro meio, além daquele que ele usava, então que ela ensinasse para ele. O profeta não fez o que muitos de nós queremos fazer. Ele não foi um legalista para começar. Ele não pregou contra o pecado para soar bem nos ouvidos dos legalistas. Você sabe que a pregação bruta, agressiva contra o pecado engana, se possível até os escolhidos também. Não é só milagres, não é só evangelho liberal que engana, mas os falsos ungidos pregam contra o pecado com unção. E pregam a mensagem com unção. Porque não há falso ungido fora da mensagem. Os falsos ungidos, que se possível enganariam os escolhidos, estão dentro da mensagem que vocês ouvem. E vocês terão que discernir.
Se eu sou um falso, vocês deixem de me ouvir. O melhor que vocês fazem. Não creiam em mim. Mas se vocês discernirem outra coisa, eu não me importo. Ouçam o que vocês quiserem e comportem da forma que vocês desejarem. Mas vocês saberão discernir se convém ou não ouvir, sabendo que uma das características perfeitas do falso ungido é pregar contra o pecado de uma maneira agressiva, de uma maneira clara, como dizem os legalistas. Muito bem. Vamos para a necessidade de um guia, de um verdadeiro guia. E isto fica relacionado com a obediência ou não, isto é, com a obediência e a desobediência. Se você está guiado por um verdadeiro líder, por um verdadeiro guia, você vai obedecer corretamente. Você vai numa direção correta. Você está indo num alvo correto. Se você está sendo liderado por um falso guia, então o profeta faz menção dos patos, que mesmo os patos têm um líder, os gansos também. E ele diz que um velho ganso liderou um grupo de gansos que saiu lá do Canadá e veio parar na Inglaterra, desnorteados. E até hoje eles estão voando por ali e não encontram o caminho de volta. Tiveram que formar seu habitat ali forçadamente. Não encontram o caminho de volta. Por quê? Aquele velho ganso os conduziu de uma forma errada. E eles não podem voltar, mesmo querendo, mesmo a natureza chamando, para voltarem como acontece na estação própria. Todos eles retornam, mas não conseguem, ali na Inglaterra, voltarem. Isso é que tem acontecido também espiritualmente. Muitos desejam voltar, mas por causa de seus líderes, eles nunca conseguirão. Por isso, mais do que nunca, a pessoa precisa ter o guia, que é o Espírito Santo, individualmente, para saber discernir o que está ouvindo, em que espírito está sendo pregada a mensagem, para assim então você poder discernir e não ser enganado por moralidade, por coisas que Paulo preveniu na carta aos Colossenses capítulo 2, no final do capítulo, e assim por diante. Mas vamos a isto. É que a morte do profeta vindicou a muitos falsos ungidos. Você sabe, vou repetir, o legalismo, a pregação dura, bruta, é uma característica do falso. Você tem que entender isso. E você vai guardar, irmão ouvinte, que o falso, que se possível enganaria os escolhidos, não estão fora da mensagem, estão dentro. E eles estão sempre na trilha de quem realiza. Eles estão sempre procurando o resto. Eles estão sempre buscando os crentes das fronteiras, os pastores de fronteiras. Eles estão sempre viajando do outro lado do mar, 1000 quilômetros, 2000, para fazer um prosélito. Você vê que o verdadeiro ministério nunca vai atrás de quem quer que seja, difamando, buscando isto e aquilo para atrair as pessoas após si. Esta é uma característica que você, pelo próprio Espírito Santo que Deus lhe deu, tendo uma alma que veio do Senhor, nunca se unirá a grupos rebeldes, falsos,
que não tem se unido com este verdadeiro ministério que Deus pôs nessa pátria. Sabe por quê? Você ficará sozinho, mas não se unirá a tais grupos. A águia tem uma natureza solitária. Ela fica sozinha, mas ela não se une a grupos de falcões, de abutres quaisquer, que são contrários à sua natureza. Mas o desaparecimento de um líder vindica muitos falsos. A morte do profeta vindicou um homem no mundo todo. Ele fundou um grande seminário nos Estados Unidos. Por quê? Ele estava fazendo uma coisa terrível na companhia do profeta. O profeta suportou e tolerou por 2 anos. Ele vendia cartões de orações. Mas o que aconteceu? Quando o irmão Branham o colocou para fora de sua companhia, de seu companheirismo, ele saiu dizendo que saiu do irmão Branham porque o irmão Branham tinha caído. Porque o irmão Branham não estava apresentando a Cristo, não estava pregando a verdade, mas estava pregando a si mesmo. E assim que aquele homem saiu do irmão Branham, logo em seguida, o irmão Branham trombou o seu carro e morreu, com a morte escandalosa. Resultado, aqueles que não tinham a semente, a alma que veio de Deus, não tinham o verdadeiro guia, vindicaram aquele falso. Ele foi vindicado com a morte do profeta, com o acidente. Vê como tudo combinou, saiu dele e logo ele, o profeta, morreu de acidente de automóvel. Isso para vindicar. A morte de Jesus foi um escândalo. O fim de todos os verdadeiros é um escândalo para os que perecem, mas para os que creem é uma rocha de firmeza, de solidez, de confirmação, e não de escândalo, não de tropeço. Todos aqueles que creem no verdadeiro ministério do Espírito Santo na terra nunca serão escandalizados, nunca tropeçarão. Pelo contrário, é justamente naquilo que os demais tropeçam que eles se firmam, que eles veem Deus. Justamente no fracasso de Davi, que seus verdadeiros generais viram Deus com ele, se puseram ao lado dele, e assim por diante, porque eles sabiam que o fracasso de Davi significava o fracasso deles, significava a derrota do povo. Há homens que são resguardados, até por crianças, por mulheres, por homens, porque eles sabem instintivamente, pelo guia, pelo Espírito Santo, que o seu desaparecimento significa sofrimento para o povo, significa até uma despaternidade, a falta de um líder. Não há coisa melhor do que um líder como Moisés, que fazendo coisas que estavam contrárias ao que Deus escreveu na pedra, foi de fato vindicado por Deus, e feliz foi aquele que se manteve ao seu lado, sustentando o seu braço, porque quando ele tinha o braço levantado, Israel ganhava, mas quando o seu braço cansava, Israel perdia. Deus olha isto, Ele não nos olha através de um vale, pelas gretas, mas Ele nos olha por cima pela sua soberania, diz o profeta. É assim que Ele olhava a retaguarda de Israel, embora ela tivesse muitas coisas que não eram dignas de elogio. Agora veja a necessidade de um guia. Para que um guia? Para que o Espírito Santo? É justamente para isso, para esta hora. Então o profeta diz na mensagem um guia, parágrafo 18, um guia sabe onde ele está, não importa o tempo, ele está equipado para fazer aquilo, ele sabe o que está fazendo, ele está familiarizado com tudo, ele conhece a aparência de tudo, então ele pode estar no escuro. Há muita gente que não pode entrar no escuro.
Jesus podia entrar na mesa dos pecadores, comer com publicanos e pecadores, para os santos, entre aspas, pregarem contra ele, blasfemarem contra ele, mas ele entrava lá e salvava. Isto é que é importante. Então esse líder pode estar no escuro, ele pode sentir uma determinada coisa, ele pode ser levado até na região dos perdidos, porque ele também é levado na região dos salvos. Esse que é criado dentro de uma jaula de cristal e que pode bater no peito, que nunca fez isto, nem aconteceu aquilo com ele, nem com sua família, é um falso. Ele nunca esteve na região dos perdidos. Ele nunca pôde sentir os gemidos de uma alma perdida, extraviada. Por isso ele vive agredindo as almas. Isto é que é a verdade. Mas Deus tem posto um guia. Deus tem posto o Espírito Santo para falar a verdade para você nesse instante. Ele te quer, Ele te ama, Ele te guia. Jesus é meu guia. Meu Jesus me guia sempre. Ele pode me guiar no escuro e também no claro, porque para Ele não há trevas. Para Ele não há diferença. Ele pode estar no escuro. Ele pode determinadas coisas. Ele pode comer coisas que outros não podem. A águia faz isto. Ela apanha por si mesma. Ela não vive atrás do que os outros pegaram. Ela não vive de carona. Ela não desce no caminho e se põe a blasfemar, a difamar. Isso não é a natureza da águia. Mas Deus tem um guia para você agora. E você canta: meu Jesus me guia sempre. Meu Jesus me guia sempre. Que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Então, sabendo disso, você não cede. Se o homem falha, você fica com a verdade. Você tem o Espírito Santo. Sua alma veio do Senhor. Você não se une a bandos laterais, de fronteiras, que aparecem como que querem salvar a pátria. Pássaros raros, falsos ungidos. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as ovelhas de Deus com esta mensagem que é pregada em favor delas, contra a doença, contra a enfermidade, contra todos os espíritos do mal, e que Deus dê de fato o Espírito Santo, o guia, que pode estar no escuro com você e pode estar também na luz, na verdade. Então você obedece corretamente, crê corretamente. Deus te abençoe, Deus te dê o Espírito Santo para você não ser confundido, porque Ele não é Deus de confusão. Deus te abençoe com esta bênção agora que a gente sente na alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida. Apesar de pequenino, Jesus me valerá. Jesus me guia no caminho desta vida.
Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreito é o caminho que para o céu conduz. Com Jesus será feliz assim. O caminho para o céu é Jesus. E na cruz seu sangue derramou para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. A porta, também disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras preciosas do amado Salvador, que te chama com amor sem fim. Para o céu é Jesus. E na cruz seu sangue derramou para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. 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 A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Pobre mendigo. Jesus pelo caminho de sua longa jornada pelo mundo.
Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo, pobre mendigo que desprezado és. Diz o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Tu que levas o bem pelo caminho, vem tocar-me com a tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo que desprezado és. Diz o que queres de mim que eu te faça, que tu sejas compassivo à minha ferida e que meu corpo toda chaga. Que tu sejas compassivo à minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Não há ninguém que é bom, senão um que é Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ouvintes, nós encontramos isto no Salmo 37. E quem está dizendo isto, quem escreveu esse salmo e fez esta declaração, o fez não apenas por inspiração, o que é verdade, houve inspiração, mas sobretudo o fez foi inspirado através da experiência própria. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Agora surge uma pergunta: quem é bom? Qual é o homem que é bom? Se você fosse perguntar a Saul se Davi era bom, ele dizia: aquilo é um cão.
precisa morrer. Se você fosse perguntar a Joabe, ele diria: é o maior homem que eu já conheci na terra. Agora você sabe que Joabe era um grande homem. E somente um grande homem pode reconhecer um grande homem. Mas quem é o grande homem? Quem é o bom homem? Um mancebo de qualidade falou a verdade quando chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus ficou justamente em torno disso. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Agora, aquele mancebo de qualidade falara a verdade. Ele estava falando com um homem bom. E desde que o homem bom é Deus, então Jesus Cristo é Deus. O mancebo de qualidade acertou. Viu que de fato ele era Deus quando disse que ele era bom. Mas voltando à experiência com inspiração de Davi, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nós vamos encontrar que o homem bom é aquele que tem um coração segundo Deus. É aquele que tem, dentro de um pequeno lugar vago no coração, conforme a ciência já comprovou, tem Deus ali, ali está a alma. E aquela alma veio de Deus. Há muitas dores no coração e que não são confirmadas, não são reconhecidas pelos médicos através das chapas, dos exames. E o seu coração sempre dói por algum motivo. Mas é que dentro dele tem um lugarzinho vago. Vamos dizer, tem um oco, um buraquinho. E ali está a alma. E se essa alma veio de Deus, ali está Deus. E como isto vai sair numa chapa de raio-x? Você fica para cima e para baixo dizendo: eu tenho uma dor no peito esquerdo. E às vezes aquilo não é orgânico. Eles dizem: isso é psíquico. Mas não é psíquico apenas. Você sente como se fosse uma dor orgânica no seu próprio coração, no seu próprio físico. Você sabe que quando Davi cortou a orla do vestido das vestes de Saul, seu perseguidor, o seu coração doeu? E Davi não era cardíaco. Davi não era chagado. Mas diz a palavra que seu coração doeu por ele ter feito aquilo, porquanto Saul, sendo um perseguidor de morte de sua vida, da vida de Davi, era assim mesmo ungido do Senhor. Você nunca encontra Davi perseguindo a Saul, mas sempre Saul atrás de Davi, nos passos de Davi. E você não encontra Saul nos fracassos que Davi foi encontrado. Nem mesmo na guerra, às vezes, quando chegou a vez de sua morte, a não ser quando chegou a vez do seu fim, mesmo no sentido moral, em todos os aspectos. Parece que Saul tinha mais condição do que Davi. E quanta gente não foi engodada com aquilo?
gente boa, sincera. Não é certo? Mas o fato é que o homem bom é aquele que tem uma alma que veio de Deus, porque a alma é a natureza do Espírito. E se esta alma veio de Deus, ela dói dentro do coração. Ela sente no coração as emoções do cristão, as dores, as tristezas. Tudo são segundo Deus. Por isso opera a salvação. Agora, os passos são decisões. Todos os heróis da fé decidiram a dar passos. Dar os passos que deram, em todos os sentidos. Mesmo nos sentidos que para nós foram errados. Como no caso de Abraão, apostatando-se, mentindo. Elias fugindo de Jezabel. Moisés naqueles passos. Enfim, todos os passos deles foram confirmados pelo Senhor. Todas as suas decisões, todas as suas práticas, mesmo parecendo erradas aos nossos olhos. Porque não é tudo que parece certo para nós que está certo para Deus. E não é tudo que parece errado para nós que está errado diante de Deus. Nem toda nuvem negra significa desaprovação de Deus, como também nem toda bonança significa aprovação de Deus. O cristão não se dirige nem por uma coisa, nem por outra. Não se deixa abater, se derrotar, se arrasar por causa das dificuldades e nem tampouco se gloria e descansa com a bonança e a tranquilidade. Então, todos os heróis da fé decidiram. Rebeca decidiu. Quando o mensageiro chegou, a ornou com os dons, e ela teve que decidir deixar a casa dos pais e ir ao encontro de Isaque, o que seria seu esposo. Ela decidiu, deu passo, e seus passos foram confirmados pelo Senhor. Ruth decidiu ficar do lado mais difícil, do lado da amargura, porquanto sua sogra, Noemi, chegou a dizer: não me chame de Noemi, mas sim de Mara, que quer dizer amargura. Note a decisão de Ruth. Ruth decidindo. Raabe decidiu receber os espias de Israel em sua casa, acolhê-los, arriscando sua própria vida, passo que foi a salvação de sua vida, de sua família, de seu futuro, de sua alma. Moisés teve que decidir ser faraó ou sofrer com o povo de Deus no deserto. Hoje, como faraó, ele seria apenas uma múmia. Mas que decisão gloriosa tens feito! Uma longa porção dos céus esperou por ele, e por isso ele foi visto no Monte da Transfiguração, com Elias, e está profetizado em Apocalipse capítulo 11, para voltar no ministério para os judeus. Davi decidiu. Davi teve que decidir mesmo até deixar o seu rebanho, deixar o campo, enfrentar a política, enfrentar o trono, enfrentar Golias, enfrentar mulheres, enfrentar homens, enfrentar dinheiro, fama e tudo que possa derrubar um homem. E Deus deixar ele passar por tudo e depois ainda mostrar que não tinha saído dele, quando ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Parece que ele, como homem, estava na estaca zero. Sim, meu ouvinte, meu amado irmão,
eu sei que Deus está falando também de você. Porque quando ele fala dos personagens bíblicos, quando ele fala das Escrituras, ele está falando de cada cristão. Sadraque, Misaque e Abednego decidiram irem para a fornalha, a não prostrarem-se diante da estátua de Nabucodonosor. Abraão decidiu até mesmo apostatar-se, decidiu mentir que Sara não era sua esposa, mas nada disso anulou. Nada disso anulou a sua fé, nada disso anulou a sua chamada, a sua eleição, e não o riscou do livro como pai da fé. Agora, se muitos de nossos companheiros fossem escrever o Novo Testamento hoje, eles escreveriam sobre a apostasia e a mentira de Abraão, escreveriam e falariam e comentariam o adultério de Davi. Mas quem foi que escreveu o Novo Testamento? Sim, foi o Espírito Santo quem escreveu. O Espírito Santo foi quem escreveu o Novo Testamento e por isso não escreveu a apostasia, a mentira, as fraquezas destes heróis da fé do Velho Testamento. Mas aqui vem o ânimo, sabendo que é o Espírito Santo que escreveu a história deles em Hebreus 11, e em todo o Novo Testamento, você fica sabendo também quem escreve a sua história como uma cristã, como um cristão. Quem escreve a história dos escolhidos é o mesmo Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um farejador como o cão é. Ele não tem a natureza de cão. Ele tem a natureza de pomba. É completamente diferente. O Espírito Santo não tem fel, por isso ele não ingere coisas que fermentam o seu corpo. A pomba não o faz porque ela não tem fel. Agora, se um cristão, dizendo-se cristão, e tem fel, ele vive sempre assimilando as carniças dos outros, o passado dos outros, o presente dos outros, e até profetizando o futuro de outros. Mas por quê? Porque eles são aves que têm fel, eles são abutres, eles farejam de longe, eles têm a natureza do cão, que pode perseguir a perdiz através de um cheiro, de um faro no seu rasto, e ele vai até apanhar. Isto é certo, isto é verdade. O que estamos falando é a Bíblia escrita pelo próprio Espírito Santo. Se quisermos perseguir, perseguiremos. Se quisermos ver o que o diabo está fazendo, nós temos muito o que criticar. Mas se quisermos ver o que Deus está fazendo, nós temos muito o que louvar, o que agradecer. Nós temos muito o que ver no ministério de Deus na terra nesta era. Ele é fraco, ele é escondido aos sábios entendidos, mas ele não pode ser entendido a não ser pelos escolhidos que não perguntam, que não cogitam, que não especulam, mas que creem apenas. Esse é o ministério do Espírito Santo. Você encontra Saul versus Davi, mas você não encontra Davi versus Saul. Você encontra Deus versus Saul. Saul se fez inimigo de Deus, diz Samuel. Ele não se fez inimigo de Davi, porquanto o coração de Davi era um coração bom. Deus habitava nele, ele não tinha maldade, ele não tinha amargura, ele não perseguia. E quando ele cortou a orla do vestido do seu perseguidor, o seu coração doeu. A falsa igreja sempre perseguiu a verdadeira. A verdadeira nunca perseguiu. A falsa igreja levou o cristão às arenas. Agora, se quisermos, ele atua desta forma. Se desejarmos, ele nos coloca deste lado. Você vai decidir. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor.
de Jesus, que se quisermos, obteremos paz e amor, entregando nossas vidas aos cuidados do Senhor. Se deixarmos que Ele atue com o seu grande poder, Ele nos dá alegria, a paz e a harmonia, inunda o nosso ser. Então vamos agora para o ânimo do momento. Quem escreve a sua história é o Espírito Santo. Para o outro lado da vida, o seu Novo Testamento não é escrito pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu vizinho, por irmãos, por irmãs. O seu Novo Testamento é escrito com letra vermelha, sim, com o sangue de Jesus Cristo. O seu Novo Testamento traz sua cura, traz seu levantamento, traz confiança. O seu Novo Testamento te leva a falar consigo mesmo: bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem te redime do mal, é Ele quem te sara, é Ele quem te batiza, é Ele quem te consola. Não te esqueças desses benefícios, crê somente, e Deus te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom. Cristo é real, aleluia. Cristo é real, aleluia. Cristo é real pra mim. Cristo é real, aleluia. Cristo é real, aleluia. Cristo é real. Ele voltará, aleluia. Ele voltará, aleluia. Ele voltará, voltará pra mim. Ele voltará, aleluia. Ele voltará, aleluia. Ele voltará. Ele voltará, aleluia. Ele voltará, aleluia. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.
voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti.